Questão 21, obter a derivada da função f, que é dada pelo quociente de duas funções. Portanto, vou usar a regra do quociente, considerando a primeira função como sendo 2t e a segunda função como sendo 2 mais raiz de t. De tal forma que f' de t fica assim, ó, f' de t, a derivada da função f vai ser igual. A derivada da primeira função, tá vendo aqui, ó, a derivada de 2t é 2, derivada da primeira, vezes a segunda função, que é o 2 mais raiz de t, menos a primeira função, que é o 2t, vezes a derivada da segunda. Estou aqui, ó, a derivada da segunda, a derivada da função do denominador. A derivada de 2 é 0, não precisa colocar. E a derivada de raiz de t é 1 sobre 2 raiz de t. 1 sobre 2 raiz de t. Isso tudo sobre a função do denominador ao quadrado. 2 mais raiz de t ao quadrado, que é o que diz a parte final da fórmula aqui. Muito bem, f' de t vai ser igual, aqui eu vou fazer distributiva, 2 vezes 2 vai dar 4, 2 vezes raiz de t dá 2 raiz de t, e essa parcela aqui, hein, o 2 simplifica com 2, eu vou ter ali, olha, t sobre raiz de t. Você pode estar pensando em racionalizar o denominador, olha só, multiplica e divide, multiplica tanto o numerador quanto o denominador por raiz de t, aí você vai obter o seguinte, ó, raiz de t vezes raiz de t vai dar t. Com esse t aqui você vai simplificar. Sobra então apenas esse raiz de t, tá? Então t sobre raiz de t é o quê? Raiz de t. Então menos raiz de t. Maravilha. Isso tudo sobre 2 mais raiz de t, fechou parênteses, ao quadrado. Finalizando agora as contas, f' de t vai ser igual a 4, 2 raiz de t menos 1 raiz de t vai dar 1 raiz de t, né? 4 mais raiz de t sobre 2 mais raiz de t, fechou parênteses, ao quadrado. Pronto, está aqui a derivada da função f. Questão 22, obter a derivada da função g. Pessoal, é o seguinte, pode usar a regra do quociente? Claro que pode. A função g é dada pelo quociente de duas funções, portanto, você usa a regra do quociente para a derivada, você calcula a derivada da função g ali sem problema nenhum, não é verdade? Mas não convém, pessoal. Expressões, funções como essa, convém primeiro a gente mexer um pouquinho na expressão, simplificar aqui um pouquinho essa expressão. De que forma? Assim, olha só, separando a fração e escrevendo assim, ó, g de t é igual, vou separar a fração, vai ficar t sobre t elevado a 1/3, menos o raiz de t, que eu já vou escrever assim, t elevado a meio, raiz de t é t elevado a meio, sobre t elevado a 1/3. Eu separei a fração, não é verdade? Portanto, g de t vai ser igual a quem? O que eu tenho aqui? Uma divisão de potências de mesma base, é o t elevado a 1 menos, dividido por t elevado a 1/3. O que eu devo fazer? É repetir a base, que é t, e subtrair os expoentes, 1 menos 1/3. 3 vezes 1 dá 3, menos 1, 2. Isso é 2/3. Então, essa fração é t elevado a 2/3. Menos, aqui novamente eu tenho outra divisão de potências de mesma base. Eu devo repetir a base, que é o t, subtrair os expoentes. Meio menos 1/3. Não é isso? Meio menos 1/3. Quanto é que dá isso? Tira o mínimo, dá 6. 6 dividido por 2 dá 3, vezes 1 dá 3. Menos 6 dividido por 3 dá 2, vezes 1 dá 2. Isso vai dar 1/6, né? T elevado a 1/6, tá? Bom, então, a função g é dada por t elevado a 2/3 menos t elevado a 1/6. Agora eu vou calcular a derivada da função g. O g' de t. G' de t é igual. A derivada de t elevado a 2/3. Pela regra da potência, o que deve acontecer? O expoente desce multiplicando, e aí você diminui 1 no expoente, fica t elevado a 2/3 menos 1. 2/3 menos 1. 3 vezes menos 1 dá menos 3, mais 2 menos 1, então menos 1/3. Então 2/3 de t elevado a menos 1/3. Menos, aqui novamente, a regra da potência. O expoente desce multiplicando, e aí você diminui 1 no expoente. T elevado a quem? A 1/6 menos 1. 6 vezes menos 1 dá menos 6, mais 1, menos 5. Então, menos 5/6, né? Menos 5/6. Então, t elevado a menos 5/6.
sexto, tá bom? Tá aí, então, a derivada da função g e fica novamente essa observação, pessoal. Não é qualquer função dada como quociente de duas funções que você vai sair direto aplicando a regra do quociente. Verifique primeiro se dá para a gente simplificar aquela expressão, tá?